Então agora a gente vai falar sobre classes e IDs, tá? A classe e o ID permitem a estilização de objetos específicos ou personalizados. A classe é usada para identificar um grupo de elementos, enquanto o ID é usado para identificar um elemento único. Apesar de poder funcionar também com vários elementos ali da sua página, tá? Mas o ID é feito para estilizar um único elemento. A classe é iniciada no arquivo CSS com um ponto, enquanto o ID é identificado com um hashtag, um number, tralha, também é chamado de tralha. Então você vê aí, ó, só para conceituar, a gente já sabe que, no caso, nesse exemplo aí, né, a gente já sabe que tem a tag inicial, o conteúdo, né, e o fechamento da tag, que é a tag final, tá? E o elemento seria tudo isso aí, ok? Então voltando aqui para o nosso index.html, eu vou colocar o assunto aqui, que é o classes, né, e IDs. Tá? Vou colocar o link para carregar a página de estilo, ok? Vou carregar a página de estilo aqui, que é estilo.css. Eu vou deixar na próxima, vou deixar já gravado, tá? Só vou alterar, por exemplo, o assunto e algumas outras coisinhas, tá? Mas para poder adiantar. Aqui, então, eu vou colocar P, JCTS, tecnologia, fechar com P. Aqui eu vou carregar a imagem, que é CSS mais HTML .jpg. Eu vou fazer 5 cópias desse elemento, ok? Vamos lá, 5 cópias desse elemento, 2, 3, 4, 5. Então vou gravar. Aqui no estilo CSS está como estava antes. Vou vir aqui e vou carregar a página no navegador. Então tá aí. Esse é o resultado, né? Você vê que os estilos, né? O estilo do P é aquele que a gente colocou lá, tá? E o estilo das imagens é esse daqui, tá? Tudo pequenininho. Se você reparar, o estilo do seletor IMG é de 100 pixels. Se eu quisesse colocar uma dessas imagens aqui, um desses elementos com mais de 100 pixels, não vai dar. Por quê? Ele vai herdar, tá, o estilo que você definiu aqui para todos, né? Porque todos estão usando o seletor IMG, então ele vai herdar o estilo aqui que está definido, tá, na folha de estilo. Mas e se eu quisesse que apenas, por exemplo, um desses elementos aqui tivesse um estilo diferente? O que eu poderia fazer? É aí que entra a classe. Por exemplo, vamos supor aqui que eu queira colocar essa terceira imagem aqui num tamanho diferente. O que eu poderia fazer? Não dá para eu alterar um IMG diferente, não tem como, né? Eu defini um estilo para todos os seletores IMG. Personalizar um apenas, ou um grupo, né? Eu posso usar uma classe, eu posso definir uma classe. Então eu posso colocar class, ok? E vou definir, por exemplo, esse aqui, vou supor, vou botar uma classe, um nome classe 1. Gravo, venho aqui na folha de estilo. E o que eu faço para referenciar? Qual é o sinal que eu tenho que colocar para referenciar uma classe? É o ponto, tá? E o nome da classe que eu coloquei lá, classe 1. E vou personalizar essa classe. Por exemplo, width, que a gente quer mudar o tamanho, né? Vamos supor que eu vou botar 200 px. Eu dou um Ctrl S, tá? Dou um Ctrl S aqui também, né? Não sei se eu dei, mas eu vou dar agora. Então o que acontece vai ser isso aqui, ó. Você vê que eu consegui fazer com que apenas um elemento fosse personalizado. Quando eu uso o seletor IMG, eu estou obrigando todos os seletores que usam IMG a seguirem aquela personalização ali que eu fiz na folha de estilo. Mas com a classe eu posso pegar apenas um ou um grupo daqueles elementos
e personalizar do jeito que eu quero. Então, voltando aqui, por exemplo, eu posso colocar esse daqui também, a quarta imagem, também com a classe 1, seguindo a mesma estilização da classe 1. Então, por exemplo, aqui, ó, esse também vai seguir a mesma personalização. O 5 vê lá que ele também seguiu a mesma personalização da classe 1. Eu posso querer, por exemplo, criar uma classe 2, por exemplo. Pode ser qualquer nome, tá? Não quer dizer que você tem que seguir esse padrão, não. Pode ser qualquer nome. Opa, peraí. Classe 2. Então, essa última imagem aqui vai seguir outro estilo. Então, vou dar um Ctrl S, tem que ver aqui na folha de estilo. E já que a gente colocou uma outra classe chamada classe 2, vamos lá. Classe 2. Opa. De repente, esse daí vai ter o ID de 50px. Dá um Ctrl S. Aqui também dá um Ctrl S, não sei se eu já dei, mas eu dei agora. E dou um F5 e você vê lá, ó, que agora ele seguiu um outro estilo. E os IDs? Os IDs, ele também funcionam, tá? Mas antes de falar sobre os IDs, essas tags aqui, tá? Elas fecham nelas mesmas, tá? Então aqui, ó, esqueci aqui, ela funciona, tá? Mas, como você viu, ela funciona. Mas é sempre bom manter uma política de codificação que siga a sintaxe certa. Então vamos lá, e os IDs? Os IDs funcionam da mesma forma, você dá uma estilização diferente para os elementos. Então no caso aqui, ó, vamos botar aqui, ó, ID, igual eu vou botar ID1. Vou gravar, vou vir aqui, ó. Para que a gente configure o ID, a gente tem que usar o number ou a hashtag, tá? Vou colocar o nome ID1, né? A gente vai colocar color e vai escolher uma cor. Por exemplo, white smoke, vamos colocar aqui como blue. Vamos botar sky blue. Aqui, color sky blue. Dá um Ctrl S. Aqui também dá um Ctrl S. Voltar para cá e você vê que aqui está vermelho, porque a gente colocou como P vermelho. E no caso aqui, como a gente colocou lá um ID, ela vai ficar, você vê lá que ficou lá, sky blue, que ficou um azul bebê praticamente, tá? É aconselhável que o ID seja usado apenas uma vez num único elemento, apesar de que você pode usá-lo mais de uma vez. Por exemplo, aqui, ó, vamos colocar outro P aqui, vamos colocar um H1 aqui, ok? E vamos colocar aqui, ó, tecnologia da informação. Tecnologia da informação. Tá? Tecnologia da informação. Eu posso colocar aqui, ó, ID igual ID1. Vou dar um Ctrl S aqui e dar um F5. A mesma estilização que ele fez em CyberJCTS Tecnologia, ele fez em Tecnologia da Informação também. Mas, como eu disse, isso não é aconselhável. O ID ele é o único. Então, se você tem um ID que faz determinada estilização na sua página, se você quiser fazer outro ID, você faz um ID com um nome diferente, tá? E com características diferentes. Mas vamos fazer aqui, vamos supor que aqui eu crie outro ID, o ID2. Tá? Então eu venho aqui, deixa eu dar um Ctrl S aqui nesse, venho aqui no estilo, faço a mesma coisa, ID2, e sei lá, vamos botar aqui a fonte style, vamos botar aqui, fonte style, tá? Italic, vamos botar aqui, ó. Ok? Vou dar um Ctrl S. Vou voltar aqui, ó. Vou dar um F5 e você vai ver que ele ficou em itálico. Voltar aqui. Nada impede também a gente colocar um ID com uma classe. Então, eu vou colocar aqui uma classe aqui. Uma outra classe. Classe 3, por exemplo. Classe 3. Vou colocar aqui, ó.
A gente colocou o ID e vou colocar aqui nessa classe color igual red, para ficar bem chamativo. Então eu estou misturando o ID2 com a classe 3. Então eu vou vir aqui, ó, class igual a classe 3, né? Dou um Ctrl S, volto para cá e dou um F5. Você vai ver lá, ó. É isso aí, espero que vocês tenham gostado, deixe seus comentários e até a próxima.